Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Simão Barjonas, pela autoridade do santo sacerdócio, e de juntar minhas ovelhas. Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. Glória a Deus. Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Mais uma vez estamos aqui na presença de Deus, reunidos debaixo da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor. Estamos para celebrar esse nome que é santo. Estamos para falar da sua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz e que produz em nós vida, abundância, porque a palavra de Deus, ela é poderosa para corrigir, para exortar, para edificar e para nos fortalecer na presença de Deus. Graças a Deus por esse momento, por poder estarmos aqui. Queremos em breve, em nome de Jesus, estarmos juntos na casa do Senhor. É claro que debaixo de toda a direção, debaixo de toda a obediência, de toda a autoridade, mas enquanto não é possível daquela maneira, nós vamos continuar aqui servindo a Deus com todo o nosso coração, juntos, que você possa estar abrindo a porta da sua casa, que você possa estar junto com a sua família, que você possa estar aí no seu celular, no seu laptop, na sua TV, onde você estiver, que você tem separado esse tempo para estarmos juntos buscando a Deus, e com certeza o Senhor está pronto para nos abençoar. A palavra diz que a mão do Senhor não está encolhida, mas que as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Mas a palavra também diz que lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus levou todas as nossas iniquidades, por isso nós temos acesso a Deus, acesso ao Espírito Santo, que nós possamos aproveitar essa oportunidade, de servir a Deus com todo o nosso coração, no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero ler a palavra de Deus com você, quero ser breve, não muito breve,
Vamos caminhar aqui na direção do Espírito Santo, apesar que quarta-feira a mensagem foi um pouco mais comprida, até a própria pastora falou assim, nossa, você empolgou, pregou mais de 1 hora, mas é melhor termos conteúdo do que não termos nada. É melhor termos o que falar dentro da palavra de Deus do que não termos o que falar, não é verdade? Nós estamos assim, nesses dias temos trabalhado bastante, a pastora tem ficado com a irmã Luzia no hospital, agora ontem meu sogro também não passou muito bem e precisou ser internado, a pastora passou o dia ontem, eu passei a noite no hospital, agora durante o dia a pastora passou, chegou em casa, acho que nem chegou em casa ainda, porque a troca é às 7, está providenciando pessoas para ficar com a irmã Luzia, cuidando pessoas, atendendo por telefone, socorrendo, indicando, direcionando e trabalhando no reino de Deus. E nós louvamos a Deus por estar trabalhando na obra do Senhor. O primeiro culto que foi realizado da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, o pastor Harold Williams e a sua esposa Mary Williams, eles começaram o culto cantando ela tocando o órgão ali, e ele cantando, eu quero trabalhar para o meu Senhor, eu quero ser obreiro de valor, quero ocupado estar na seara do Senhor, trabalhar e orar na seara do Senhor. Então, servir a Deus é trabalho de verdade. O Senhor Jesus não nos chamou para uma brincadeira, o Senhor Jesus nos chamou para o combate. Ele disse desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço, e esforços foram realizados e os heróis da fé estão ali porque esforços eles realizaram. E para nós hoje talvez assistir um culto seja um esforço, para nós que somos aqui ocidentais, porque os orientais eles têm ali mais compromissos, dependendo da área, dependendo da necessidade, eles têm mais compromisso. Eu me lembro de uma história, e às vezes eu falo dessa história, de que um missionário estava dizendo lá para um africano, dizendo assim, olha, nós temos orado muito por causa da pobreza de vocês. E aquele africano disse assim, nós é que temos orado muito por causa da riqueza de vocês. Porque enquanto estava vendo o pioneirismo, quando havia batalha, quando havia luta, as pessoas buscavam mais a Deus. E quando vem aí o conforto, a ociosidade, as pessoas então acabam se esquecendo de Deus. E sempre foi assim na palavra de Deus, e nos dias de hoje não é diferente. Que nós possamos permanecer firmes, fiéis, buscando a Deus, tendo o nosso tempo, tendo o nosso compromisso com Deus. Eu falei na outra semana, eu falei a respeito da chama no altar. O Senhor disse para Moisés, a chama no altar deve arder continuamente. E o responsável para manter a chama acesa no nosso coração somos nós mesmos. Eu costumo dizer, eu prego aqui para vocês, vou para casa, ouço o que eu preguei, ouço outras mensagens, e se a gente não se encher daquilo que é de Deus, daquilo que vem do Senhor, certamente nós não vamos prevalecer. Jesus fala de uma parábola, ele conta a história do homem prudente e do homem insensato. Ele fala que o homem insensato é aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre areia. Sopraram os ventos, correram os rios, e a casa estava edificada sobre areia, ela caiu. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é Cristo, a rocha é a palavra. Nós temos que edificar a nossa casa, a nossa vida, a nossa família na palavra de Deus. É como aquela história dos 3 porquinhos, eu não sei como que foi inspirado o escritor dos 3 porquinhos, mas um quis fazer a casa de palha, e o lobo mal veio, soprou, soprou, e a casa caiu. Aí ele quis fazer a casa de madeira, o lobo mal veio, soprou, soprou, e a casa caiu. Mas o terceiro fez a casa de rocha, de pedra, de tijolo. O lobo mau veio, soprou, soprou, mas a casa não caiu. Assim também é a nossa vida. O lobo mau virá sempre
de várias maneiras e muitas maneiras. O dia mau é uma realidade. Enquanto estamos nessa terra, o dia mau é uma realidade. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Por isso temos que estar balizados, estruturados, firmados na rocha que é o Senhor Jesus e na sua palavra. A sua palavra é vida, a sua palavra é paz, a sua palavra é direção, a sua palavra é um alicerce para as nossas vidas. Eu quero ler com você Evangelho de João, capítulo de número 15, verso de número 8. Quero ler um versículo da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 15, verso número 8, são palavras do próprio Senhor Jesus. Palavras do próprio Senhor Jesus. Ele está falando aqui do Evangelho de João, no capítulo 15, da videira e dos ramos da videira. Ele está falando aqui no Evangelho de João, capítulo 15, não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, vos nomeei para que vades e deis fruto. Mas aqui no verso número 8 ele diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Vou ler novamente. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Pai, a tua palavra, fala comigo, fala conosco nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. O tema dessa palavra é 5 passos para ser um discípulo. 5 passos para se tornar um discípulo de Jesus. Se não me falha a memória, quarta-feira passada nós falamos a respeito de 5 passos para o milagre. Falamos sobre a multiplicação de pães e falamos sobre 5 passos para o milagre. Hoje vamos falar sobre 5 passos para se tornar um discípulo de Jesus. Há aqueles que se alegram simplesmente com os 5 passos para o milagre, mas há aqueles que se interessam também em 5 passos para se tornar um discípulo de Jesus. Há aqueles que querem somente as mãos do Senhor, mas há uma canção que diz assim, que quando nós buscamos a tua face, é impossível não ter as tuas mãos. Que nós sejamos interessados no composto do reino, em tudo que o reino oferece, em tudo que nós podemos desfrutar quando nós caminhamos com o Senhor Jesus. Então, se somos cristãos, na verdade, existem algumas coisas que nós podemos não ser, mas existem coisas que nós precisamos ser. Não tem como não ser. Existem coisas que nós não somos obrigados a ser, mas existem algumas coisas que serão requeridas de nós. Serão requeridas. O apóstolo Paulo diz assim que nós somos uma carta escrita por todos. Onde você estiver, as pessoas vão olhar para você. O mundo vai olhar para você e vai julgar você, vai absolver você, vai condenar você. Por isso você não pode se basear por aquilo que as pessoas pensam, falam de você. Você tem que saber e ter convicção de que você é. O apóstolo Paulo disse assim: a nossa vida com Cristo é como um corredor que corre no estádio. Ele corre prosseguindo para o alvo, para o prêmio. Há muitos que correm com ele. Alguns que até o incentivam a correr a corrida, outros apedrejam, outros aplaudem, outros querem passar à frente, outros querem vê-lo caído. Mas o apóstolo Paulo diz: esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação, o autor e consumador da minha fé. De que adianta nós começarmos bem e terminarmos mal? Há uma mensagem muito antiga, a gente vendia em fita cassete, do pastor Adolfo Sarmento, e o tema da mensagem é coroas que caíram. Coroas que caíram. Pessoas que serviram ao Senhor, mas no exato momento perderam a sua coroa. Perderam a sua coroa. Eu acho que se você procurar, deve ter até gravado essa mensagem, e era maravilhosa. Ele fala de que um dia nós vamos entregar a nossa coroa diante do Senhor, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora está reservada para mim a coroa da justiça. Mas ele fala nessa mensagem de pessoas que
foram bem, como Judas, caminhou com Jesus, foi um excelente administrador, mas a sua ideia, a sua motivação não passava de coisas terrenas. Não passava de coisas terrenas. E ele demonstra isso quando uma mulher pecadora chega lá e fala assim: que desperdício, podia ter vendido isso. E Jesus fala: olha, não é dessa maneira. Então, cada um de nós vamos dar conta. E nós podemos nos alegrar simplesmente em recebermos milagres. Mas nós também podemos nos regozijar de servir a Deus com todo o nosso coração. Eu costumo sempre dizer, uma mensagem que eu prego, que existem 3 tipos de pessoas. O homem natural, que é o homem que nasce, vive, morre, não conhece a Deus. Ele pode ter muitos diplomas, pode conhecer muitas coisas, mas não conhece a Deus, ele está morto para o Senhor. O homem que é salvo e tem o Espírito Santo, ele serve a Deus, ele é salvo, é maravilhoso. Mas existe aquele que, não aquele que tem o Espírito Santo, mas é aquele que o Espírito Santo o tem. Aquele que é o homem de João 3,8, o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim, aquele que é nascido do Espírito. O Senhor disse para Filipe, ele estava abalando Samaria, o Senhor disse para ele: vai para a estrada de Gaza, estrada deserta. Ele podia dizer: Senhor, mas tem uma multidão aqui, eu vou fazer o que naquela estrada deserta? Não, ele foi para aquela estrada deserta e ali um homem estava lendo, passando uma carroça, lendo Isaías. Ele correu, explicou, pregou para aquele homem, batizou aquele homem e foi arrebatado para uma outra cidade, foi perseguido por Paulo, se escondeu numa cidade. 20, 30 anos mais tarde, Paulo foi se hospedar na casa de Filipe, que tinha 5 filhas e eram profetisas. Então, assim é aquele que é nascido do Espírito. E queridos, se você é cristão, você entendeu o plano de Deus através de Jesus. Você entendeu o plano de Deus, porque Jesus tinha muitos seguidores, mas nem todos foram discípulos de Jesus. Nem todos foram discípulos de Jesus. Ele tinha muitos seguidores, mas nem todos eram discípulos. Jesus tinha discípulos, mas também teve 12 apóstolos. 12 apóstolos. Jesus tinha muitos seguidores, mas nem todos foram discípulos. Jesus tinha 12 apóstolos. E para ser um apóstolo tinha que ter algumas características. Ter visto Jesus em vida, ter visto Jesus morrer, ter visto Jesus ressuscitado, para ser testemunha, como diz o apóstolo João na sua carta: aquele que os nossos olhos viram, aquele que os nossos ouvidos ouviram, aquele que as nossas mãos apalparam, o verbo de Deus esteve entre nós. E esses morreram testificando que Jesus Cristo está vivo. O apóstolo Paulo mais tarde vê Jesus glorificado e fica 3 dias cego porque ele viu Jesus glorificado. Então, o apostolado é algo muito sério, é uma responsabilidade muito grande. Mas Jesus tinha discípulos. E se você é cristão, é porque você entendeu o plano de Deus. E através de Jesus, recebeu Jesus no seu coração e foi salvo. Você entregou a sua vida para Jesus, recebeu Jesus como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador e é salvo. Tem o seu nome escrito no livro da vida. Recebeu o penhor do Espírito Santo, o selo, o carimbo. Você tem a convicção do novo nascimento. Você é salvo em Cristo Jesus e isso é maravilhoso. E se você é salvo, é porque o Espírito Santo convenceu você de que você é pecador, de que nós somos pecadores. Como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 15, verdadeiramente Jesus Cristo é o Senhor, veio buscar os pecadores dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo, possuidor dos 9 dons, aquele que foi ao terceiro céu, aquele que declarou que viu coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não chegou ao coração humano, ele declarou: eu sou o maior de todos os pecadores. Então, graças a Deus que Jesus Cristo perdoa e perdoou os nossos pecados. Então, você tem o Espírito Santo, você é salvo, e você tem o direito, tem direitos que foram prometidos por Deus e adquiridos na cruz do Calvário. Você tem direito à cura divina.
Você tem direito à vida abundante. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Você tem direito à salvação. Como está escrito, todo aquele que nele crê será salvo. Você tem direito e acesso a Deus pelo único caminho que é Jesus, pelo sangue de Jesus, um novo e vivo caminho. Você tem direitos adquiridos. Jesus morreu e nós temos direitos. Mas ser discípulo, lendo um dos livros dos heróis da fé, você vai encontrar um pregador chamado George Whitefield. E George Whitefield, ele abalou ali os Estados Unidos. Milhares de pessoas vinham a Cristo através das pregações que esse evangelista ele pregava ali. E depois que terminou aquela campanha, alguém perguntou quantas pessoas haviam se convertido durante aquela pregação, durante aqueles seminários, durante aquelas campanhas evangelísticas. E George Whitefield, ele respondeu: nós só saberemos depois de 5 anos. Nós só saberemos daqui a 5 anos quantas pessoas que receberam Jesus autenticamente, de verdade, e continuam fiéis ao Senhor até o dia da sua volta. Então, ele quis dizer o que com isso? Ele quis mostrar que há uma grande diferença entre uma decisão momentânea e um verdadeiro compromisso com Cristo. Um verdadeiro compromisso com Cristo. E a Bíblia nos diz que a palavra cristão é mencionada 3 vezes apenas. Por isso, eu quero ver com você aqui 5 passos para nos tornarmos, ou para ver se somos, ou reestruturarmos a nossa caminhada com Cristo. 5 passos para saber que somos cristãos. Primeiro passo é o novo nascimento. Primeiro passo para você ser um discípulo de Jesus, você tem que nascer de novo. Porque a Bíblia diz que os mortos não louvam ao Senhor. Os mortos não podem servir ao Senhor. Um jovem foi seguir Jesus e talvez esse jovem poderia ter escrito um desses evangelhos que nós estamos lendo aqui. Mas esse jovem, ele tinha muitas riquezas. Muitas riquezas. E Jesus disse para ele: vai, abre mão de tudo e me segue. E a Bíblia diz que por causa do amor àquelas riquezas, esse homem, ele não seguiu Jesus. Outro jovem quis seguir Jesus. Jesus disse para ele assim, como Elias disse lá para Eliseu: segue-me. Mas esse jovem disse assim: antes deixa-me sepultar a meu pai. Jesus disse para aquele jovem: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Porém você vem e segue-me. O que Jesus estava querendo dizer isso? Mortos, sepultar mortos. Se nós somos o velório e colocarmos lá 2 mortos, 2 corpos, e deixarmos lá para que um sepulte o outro, nós sabemos que isso não vai acontecer. Jesus estava se referindo àqueles que estão mortos espirituais. Até 24 anos de idade, eu estava morto espiritualmente falando. Eu era religioso, trabalhador, procurava fazer as minhas obrigações, não era uma pessoa de má índole, mas eu ainda não havia me encontrado com Jesus. Não, o encontro com Jesus é algo muito particular, é algo somente não dá para se explicar, somente quem tem e passa pelo novo nascimento sabe o que é isso. As pessoas não vão entender. E o novo nascimento, ele acontece quando nós ouvimos a palavra de Deus e ela gera fé no nosso coração, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o apóstolo Pedro diz assim que nós somos em Cristo regenerados. Essa palavra regenerado quer dizer gerado de novo. Você teve o seu nascimento, um dia você nasceu ali da sua mãe, do seu pai, mas lá no Evangelho de João, capítulo 3, do verso 5 ao verso 7, a Bíblia nos fala de um homem que foi procurar Jesus. Era um homem conhecedor da lei, era um homem que tinha todos os atributos ali de um doutor da lei, era um homem que conhecia a palavra, conhecia a Escritura, e ele viu que aquilo que Jesus fazia, somente alguém que era de Deus podia fazer.
E Nicodemos, então, vai procurar Jesus, e ali no capítulo 3, verso 5, Jesus responde para Nicodemos: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso 6, ele diz assim: o que é nascido da carne é carne. Entende? Um dia todos nós nascemos da carne. Um dia, independente da maneira que foi, seja a maneira que foi, você nasceu, você está aí vivo, você nasceu da carne. Não existe uma outra maneira. Você passou pelo ventre de uma mulher e você nasceu. Você foi escolhido, você venceu ali no meio de 6 bilhões de espermatozoides. Você venceu e você nasceu. Você é fruto do sonho de Deus, mas esse nascimento é um nascimento carnal. E o Senhor disse: o que é nascido do Espírito é Espírito. Esse é um novo nascimento. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 11, verso 12, Jesus ele diz assim, olha, ele veio para os seus, não, João diz assim, né? Ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas de Deus. Então entenda que existem 2 nascimentos. Meu avô nasceu com mais de 60 anos para Cristo. E depois dele uma geração de pessoas foram nascendo. Meu tio, pastor José Chagas, eu, pastor Walter, meu primo, pastor Idalécio, em Londrina, o outro primo, pastor Alfredo, em São Fidélis, no Rio de Janeiro. Daquele vozinho, foram 4 pastores, pastor José Chagas, pastor Walter, pastor Idalécio e pastor Alfredo, fora diaconisa Luzia, fora de uma família, nasceu daquele homem que nasceu com mais de 60 anos de idade. Então, o primeiro passo para você ser um discípulo de Jesus é você nascer de novo. Nascer de novo. Se você ainda não recebeu Jesus hoje, nesse momento pode acontecer um parto no reino espiritual aí. Você pode ter uma experiência com Deus. Você pode dizer: Senhor Jesus, eu te recebo em meu coração como meu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Nesse momento a Bíblia diz que há uma festa no céu. Não uma festa na terra quando nasce uma criança. Há uma festa no céu quando nasce um pecador que está morto. Alguém que regenerado. Alguém que foi novamente gerado. Novamente gerado. Então o primeiro passo, você tem que nascer de novo. A Bíblia diz que quem não tem Jesus está morto e morto em seus pecados. Lá em Efésios capítulo 2, verso 1 e 2, pois o pecado nos separa de Deus e consequentemente nosso espírito morre. Por isso precisamos nascer de novo, mas como fazer isso? Foi da maneira que eu acabei de dizer para você. Recebendo Jesus no seu coração. Ele é médico, ele é advogado, mas você tem que recebê-lo como Senhor da sua vida. E a Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. A Bíblia também diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, crer em Jesus como nosso Salvador. E a Bíblia diz que Cristo morreu para levar o castigo que nós merecíamos. Sem esse sacrifício, estaríamos condenados a viver eternamente no pecado e separados de Deus. Porque a morte, eu sempre digo que é uma palavra mais pesada para a palavra separação. Aqui no capítulo que nós lemos, Jesus está falando da videira e dos ramos. Ele fala que aquele ramo que não está ligado na videira está morto. Você já viu uma rosa, por mais bonita, por mais perfumada que ela seja, se ela não estiver na roseira, ela está morta. Por isso, sem mim, nada podeis fazer. Por isso, sem Jesus, nós estamos mortos. Mortos nossos deleites, condenados, separados, sem esperança. Então, o primeiro passo é nascer de novo. O primeiro passo é receber Jesus. Que bom que eu tenho certeza que muitos que estão me ouvindo nesse momento
já nasceram de novo. Segundo passo, o discípulo de Jesus precisa crucificar o seu eu. O Senhor Jesus, ele disse assim para os seus discípulos que, assim como ele, todos deveriam carregar a sua cruz. Ele disse lá em Lucas, capítulo 9, verso número 23, e o Senhor Jesus, Lucas, capítulo 9, verso número 23, ele disse o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então entenda que isso é individual. Isso é individual, porque a salvação é individual. O Senhor disse que na volta do Filho do Homem estarão dois numa cama. Um vai ser tirado e o outro vai ficar. De repente aquele que está ali vai pôr a mão do lado, só vai ver o pijama ali do lado. Só vai ver as roupas ali, porque essa pessoa foi arrebatada. Assim também a salvação é individual. Assim também a decisão de seguir a Jesus é individual. O Senhor Jesus não obriga ninguém. Deus, ele tem essa prerrogativa maravilhosa, ele não obriga ninguém. Quando ele colocou o homem no Éden, ele colocou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Ele disse: olha, aqui tem tudo para você, mas essa aqui você não toca. E o homem desobedeceu. Quando o Senhor foi entrar na terra prometida, havia dois montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. E num monte era uma lei e de outro era a lei, a bênção e a maldição. E as últimas palavras de Moisés, ele disse assim: hoje eu tomo a lua, tomo o sol, tomo a terra como testemunhas e que eu proponho para vocês a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolham a bênção, escolham a vida. E Deus então ele sempre vai propor para mim e propor para você. Então, se você quiser ser um discípulo, se você quiser seguir ao Senhor Jesus, é claro que nós vamos precisar crucificar o nosso eu. Tomar a cruz significa deixar de fazer a nossa própria vontade, desejos egoístas, para cumprir a vontade do Pai. Ou seja, entender que é um plano maior, que é um projeto maior, que é um propósito maior. E para isso, Jesus tinha um coração humilde. E se Ele vive em nós, o nosso orgulho não pode dominar nossa vida. Mas tem que ser de verdade isso. Tem muita gente que se diz humilde. Quando a pessoa fala eu sou humilde, ela já deixou de ser humilde. Você tem que olhar para dentro de você, eu tenho que olhar para dentro de mim. Nós temos que examinar, como diz lá na ceia, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Olha para você e seja duro com você. Entenda, olha para você. Nós muitas vezes nos cercamos de razão, Às vezes eu converso com o pessoal, não quero ter razão, mas fala isso já tendo razão, já sendo superior, já achando que é mais do que tudo. Não, olha para dentro de você, se você quer de verdade seguir a Cristo, certamente você vai passar por aquilo que o próprio Senhor passou. Se Ele vive em nós, o orgulho não pode dominar nossa vida. Jesus tinha um coração amoroso. Se Ele vive em nós, o ódio e a amargura não podem nos contaminar. Ódio e amargura não podem nos contaminar. Olha para você. Ah, mas eu tenho direito de estar sentindo isso. Mas então você não é cristão. A palavra diz que a ira não pode, o sol não pode se pôr sobre a nossa ira. E tem gente que traz ira aí 1 ano, 2 anos, 10 anos, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Não. Todos os dias tem que, assim como eu disse que tem que trazer lenha para o altar, todos os dias tem que tirar cinza do altar também. Todos os dias tem que tirar cinza do altar. Quando o Senhor disse para Moisés, a chama no altar tem que arder continuamente, eu falei ainda essa semana que tem que trazer lenha, cuidar, mas todos os dias tinha que tirar cinza do altar também. Experimenta fazer um churrasco o mês todo dia você faz churrasco. E você deixa a cinza na churrasqueira. E vê se uma hora você vai conseguir colocar alguma coisa que acende lá. Não vai sufocar. Então, da mesma maneira que nós temos que abastecer, da mesma maneira nós temos também que limpar o nosso coração. Nós precisamos de um coração perdoador, de um coração compreensivo. Se Ele vive em nós, a misericórdia deve fazer parte do nosso relacionamento. Jesus tinha um coração desprendido. E se Ele vive em nós, o egoísmo não pode predominar. Pelo contrário, devemos servir a Deus e as pessoas sem segundas intenções. Sem segundas intenções. Semana eu falei de um filme chamado O Quarto Sábio.
Eu acabei assistindo ele novamente. Eu motivei você a assistir, não sei se você assistiu. Algumas pessoas que assistiram, eu sei que a Débora mesmo assistiu, a Débora do Paulo, e ela botou lá com as lágrimas, né? Que coisa linda que é um cristão de verdade. Então, segundo passo, como eu disse, aqui, para ser discípulo, Jesus precisa crucificar o seu eu. Como dizia o apóstolo Paulo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E o próprio Senhor disse, quem não carrega a sua própria cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E nós estamos falando aqui de sermos discípulos do Senhor. Nascer de novo, carregar a sua cruz, ser discípulo do Senhor. Terceiro item, ou terceiro termo aqui, o discípulo de Jesus precisa ter Deus como prioridade. Falar é fácil. A maioria de nós, seres humanos, temos o nosso preço. Temos o nosso preço. Temos o nosso eu, que a gente acabou de falar que não deve existir, mas Deus tem que ser prioridade na sua vida. Deus tem que ser prioridade na minha vida. O Senhor, Ele não é bobo, ninguém engana Deus. Através do profeta, Ele dizia assim, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Esse povo rasga as suas vestes. Eles não rasgam as suas vestes, rasga o seu coração. Rasgai os vossos corações. Porque a palavra diz que o coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Nós lidamos com pessoas, queridos, nós lidamos com seres humanos bajuladores muitas vezes, interesseiros muitas vezes. Lidamos com pessoas fiéis e infiéis. Fiéis e infiéis. Não é fácil. No pastorado, sabe que acontece com muitos pastores, muitos líderes, muitos pastores, porque a maioria daqueles, a maioria, nem tanto, né, mas muitos pastores, qual é o salário de um pastor? É a consideração, é o reconhecimento, é a gratidão, é fruto da semeadura. E eu me lembro de uma história que num velório o pastor estava sendo sepultado e estava lotado de pessoas ali e todo mundo falando tantas qualidades daquele pastor. E na hora de encerrar, a esposa daquele pastor, ela pediu a palavra. E eles então ali, pode falar, disse assim, olha, se tudo isso que vocês estão falando, se eu tivesse falado para ele quando ele estava vivo, ele não estaria aqui nesse caixão. Se tudo isso que vocês estão falando, vocês tivessem feito e ele soubesse que isso é verdade de vocês, ele não estaria sendo enterrado agora. Então, não é fácil, mas para ser discípulo de Jesus, você precisa ter Deus como prioridade. Ter Deus como prioridade. Eu me lembro um dia o meu pastor, hoje pastor, uma igreja maravilhosa, ministério lindo, ali na cidade onde me converti. Ele chegou para a igreja e falou assim, eu não quero mais festividade na igreja. Eu não quero que vocês façam o aniversário do pastor. Eu não quero que vocês comemorem datas. Eu não quero. Por quê, pastor? Por quê? Vai ensaiar para o culto das mulheres, sai uma família da igreja, por quê? Porque uma brigou que a roupa estava mais feia que a outra. Vai preparar o aniversário do pastor, um quer fazer o bolo de maracujá, outro quer fazer de morango, vai embora da igreja. Põe um vaso na igreja, ficou o culto inteiro olhando, esperando que o pastor vai falar, nossa, que vaso bonito. Devolve o dízimo, faz que nem faziam os fariseus, toca a trombeta, você viu. São pessoas que não têm Deus como prioridade. São pessoas que têm o seu próprio eu como prioridade, o seu aparecer como prioridade, e não entenderam o que Jesus disse, ou melhor, disseram de Jesus, né? Porque ele se humilhou, Deus o exaltou. Porque ele se humilhou, Deus o exaltou. Né? Você vê, nós estamos há 3 meses
Tem líderes da igreja que estão trabalhando e ganhando mais, mas esses 3 meses não dizimaram. Por quê? Porque não dizimavam antes também, quando estavam na igreja. Não tem compromisso, não tem Deus como prioridade. Prioridades são as coisas, carro, casa, roupa, isso, aquilo, não é? Eu não posso ficar sem comprar um sapato, eu não posso ficar sem trocar meu carro, eu não posso, claro, nós temos direito a tudo, mas será que, de verdade, você como discípulo, prioriza Deus? Tem um lugar para Deus na sua vida? Tem um lugar para Deus na sua casa? Tem um lugar para Deus na sua família? Ah, pastor, é fácil o senhor falar isso, porque o senhor está aí do outro lado, né? Mas, queridos, não é porque hoje nós somos pastores, porque construímos igreja, porque abrimos obras. Não. Desde quando nós nos convertemos, a nossa vida foi do Senhor Jesus. Tudo, tudo, tudo é do Senhor Jesus. E você quer ser um discípulo do Senhor? Discípulo do Senhor precisa ter Deus como prioridade. Prioridade. Agora, muitas pessoas estão felizes porque não está abrindo a igreja. Sabia disso? Que tem gente que está contente? Porque a igreja não está aberta? Por quê? Ah, eu não preciso ir uma vez por mês limpar a igreja. Quantos que usam muletas, mas graças a Deus as pessoas que eu estou falando aqui na nossa cidade, nossa igreja não tem nada disso. Estou falando de outros lugares, de outra cidade. E como disse o meu pastor, ele falou, não quero mais aniversário de pastor. Não quero que vocês façam. Ele falou, simplesmente quero que vocês sejam fiéis. Sejam fiéis nos dízimos, sejam fiéis nas ofertas, sejam fiéis na frequência, sejam fiéis na oração, sejam fiéis na leitura da palavra. Sabe o que começou a acontecer? Quando chegava o aniversário do pastor, ele tinha muito mais. Quando ia ter datas comemorativas, aconteciam muito mais comemorações, porque não eram briga de interesses. O interesse era um só. O interesse era agradar a Deus. O interesse era servir a Deus. O interesse era, como o grão de trigo, cair na terra, morrer, mas agradar a Deus. Como eu disse, semana passada, falamos de 5 passos para o milagre. Hoje talvez não seja tão interessante. 5 passos para se tornar um discípulo do Senhor. Quarto passo, o discípulo de Jesus precisa amar a Deus acima dos bens materiais. Isso aí inclui praticamente no 3º passo, que a gente coloca Deus como prioridade. Mas o próprio Senhor Jesus disse ali em Mateus capítulo 6, verso 24, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro. Ou se dedicará a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. O Senhor Jesus disse isso, são palavras do Senhor Jesus. Talvez você diga, pastor, mas que palavra dura. São palavras do Senhor Jesus. Pedro um dia chegou para Jesus e falou, essa palavra que o senhor está falando é muito dura. As pessoas estão indo embora. Jesus disse assim, você não quer ir também, Pedro? Você não quer ir também? Mas era palavra de vida. E Pedro disse, para onde iremos nós, só tu tens palavras de vida. Como disse o pastor Adolfo, o que aperta é o que segura, o que arde é o que cura. A gente que é um pouquinho mais velho aí, a gente é do tempo do mentiolato, né? Ralava, passava o mentiolato e ficava aquela cor vermelha, amarela, mercúrio, né? A gente, ai, mas o que arde é o que cura e o que aperta é o que segura. Eu me lembro, estávamos até comentando no último culto aqui, dessa questão. Eu me lembro quando eu abri a igreja do Venzio, cada um trazia a sua cadeira. E tinha um senhor que ele trouxe a cadeira dele, ficava assim, do lado direito da igreja, era a 2ª cadeira. E ele odiava que as pessoas sentassem na cadeira dele. Um dia ele chegou na igreja, tinha uma mulher sentada na cadeira dele. E ele foi pedir para a mulher sair da cadeira, a mulher não saiu. Ele saiu pela porta da igreja e nunca mais voltou na igreja. Nunca mais voltou na igreja. Então,
Cada um de nós, todos nós temos o nosso preço. Mas a palavra de Deus, ele nos fala que o discípulo de Jesus precisa amar a Deus acima da sua própria vida. Quando o Senhor Jesus enviou os discípulos, ele disse: eu envio vocês como ovelha em meio a lobos. Sede manso como a pomba, prudente como a serpente. Mansidão, prudência para caminhar com Cristo. Então, ninguém pode servir a dois senhores. Praticar esse versículo parece fácil, mas é no dia a dia que vemos o quanto as pessoas servem ao dinheiro. A sociedade está sempre correndo atrás de bens materiais. Deixa o reino de Deus em segundo plano. Ter dinheiro não é pecado. Jesus não disse que devemos vender tudo o que temos e dizer que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. O apóstolo Paulo também falou sobre o perigo de amar as riquezas. Mas a gente tem visto nos dias de hoje como as coisas desse mundo passam. Como está difícil esses dias agora. Como está difícil. Eu estava dizendo para os meninos aqui, para algumas pessoas que eu conversei hoje, que eu chorei ontem, né? Até, se você olhar atrás de nós aqui, tem uma plantação de flores, muito bonita essa plantação de flores. E o Fernando, ele perguntou para mim hoje, falou, aquela foto ali, de onde que é? De Olambra? De onde que é? Eu falei, não sei, deve ser da Holanda ou de algum lugar assim. Mas ontem eu estava vendo uma reportagem. Está chegando o Dia das Mães e todas as flores que foram plantadas ali em Olambra se perderam. As pessoas que trabalhavam estão arrancando essas flores e jogando nos trituradores. Perderam a safra de um ano todo. Aqueles funcionários ali da lavoura que cuidavam daquelas plantas perderam seus empregos. Os donos que fizeram grandes financiamentos perderam. Milhares de pessoas, transportadoras, floriculturas, só nesse ramo. Você vai partindo por outros ramos, né? Tem alguém aqui da igreja que trabalha numa área de lazer aqui, sabendo que 20 funcionários foram mandados embora, outros perderam o seu trabalho, e muitas vezes nós estamos ali só na nossa bolha, olhando só, né, para aquilo que diz respeito a nós mesmos, sendo que há tantas pessoas necessitadas. Se nós não tirarmos o nosso olhar do nosso egoísmo, do nosso foco, do nosso simples amor próprio, nós vamos perder a oportunidade. Eu disse um dia desses que, passando essa pandemia, graças a Deus, eu sei que muitas pessoas se levantaram transformadas, mas muitas pessoas vão se levantar também transformadas para pior. Para o egoísmo, para o individualismo, para a mesquinhez. Infelizmente, muitos vão, com certeza, valorizar esse tempo, mas muitos vão perder esse tempo. Hoje de manhã também estava ouvindo uma entrevista, alguém perguntando para um CEO da Google, e disse assim, vocês... nesse tempo de crise, ele disse, não é tempo de crise, é tempo de oportunidade. É assim que nós temos encarado. Não é tempo de crise, é tempo de oportunidade. Tempo de oportunidade. É nesse tempo que você pode sobressair, que você pode prevalecer, que você pode fazer a diferença. Agora, se você se trancar, se cobrir, né? Como eu tenho dito, nós temos trabalhado ainda mais nesse tempo. Mas graças a Deus por aquele que trabalha até hoje. E quinto, para a gente encerrar, o discípulo de Jesus, ele precisa dar fruto. Ele precisa dar fruto. E foi o versículo que nós lemos de João, capítulo 15, verso número 8. Você pode ler o Evangelho de João, capítulo 15, inteirinho na sua casa hoje. Leia. Examine, estude isso. Jesus está falando aqui da videira. Você sabe que uma videira é um pé de uva. E o pé de uva, ele é maravilhoso. Só que o pé de uva, não sei se você já experimentou cortar um pé de uva. Quando ele está verde, quando o seu tronco, ele é muito forte, ele é muito firme, ele é um cipó retorcido. É muito difícil de cortar. Quando a raiz dele está alimentada, ele sustenta aqueles galhos. Mas
Eu não sei também se você já viu um galho de uva, quando ele está fora, ele vira uma palha. Ele desfaz. Ele estraçalha fácil, ele pega fogo fácil. E o Senhor Jesus, ele declara aqui a videira e os ramos. Ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. O Pai é o agricultor que plantou essa videira, para que nós pudéssemos estar enxertados nele. E o Senhor Jesus descrevendo aqui, se você ler, ele vai falar de você, ele vai dizer aqui, não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, os nomeei. Mas ele diz aqui essa característica de um discípulo. No verso número 8, ele diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Assim vos tornarei meus discípulos. Essa é uma das características. E há muitas, mas eu quis só falar de 5 hoje. Um pé de manga, quando ele nasce, se ele não produzir manga, ele perdeu a sua identidade. Um pé de uva, em toda a sua trajetória, se ele não produzir uva, ele perdeu a sua identidade. E um discípulo do Senhor, se ele não produzir frutos também, ele perde a sua identidade. Quero orar com você nesta noite, no nome do Senhor Jesus, na autoridade da palavra, na autoridade do Espírito Santo de Deus. Assim como quarta-feira passada, nós ministramos 5 passos para o milagre. Foi ministrado hoje 5 passos para se tornar um discípulo do Senhor. Assim como na semana passada, eu sei que muitos milagres aconteceram. Pessoas até me procuraram, pessoas até nos escreveram, dizendo assim: eu estou assistindo a mensagem de novo. Da mesma maneira, eu sei que hoje, nesse momento, nesta noite, eu sei que há uma produção discipular. Há uma produção de discípulos. Talvez você tenha andado com o Senhor, mas talvez hoje você foi confrontado com a palavra. E a palavra de Deus, eu costumo dizer que o culto não é bom quando a gente sai pulando, celebrando e cantando e feliz, mas o culto, ele é bom quando a gente sai como aquele centurião que comandou a crucificação. Ele batia no peito e dizia: verdadeiramente esse homem era justo. Verdadeiramente esse homem era justo. Como aquele ladrão na cruz que dizia: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando a palavra vem e nos compunge o coração. Quando nos faz receber Jesus em lágrimas, reconhecendo que somos pecadores e que podemos melhorar. Sabe? Quando a gente vem para o Senhor, nós somos Jacó, mas o Senhor quer nos transformar em Israel. Ele quer te transformar em Israel, produtivo para a glória do Senhor. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, na autoridade da palavra, na autoridade do Espírito Santo nessa noite, nós estamos aqui pregando a Tua palavra, pregando o Evangelho. Como disse o apóstolo Paulo, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação, para a transformação de todo aquele que crê, tanto do grego, como do judeu, como do estrangeiro. A Tua palavra é poderosa. E o Senhor disse que essa Sua palavra seria pregada em toda a terra, e nós temos visto isso. Senhor, não importa se é através de uma TV, de um celular, não importa a maneira, Pai, que essa palavra está sendo liberada. Não sou eu, mas é a Tua palavra que transforma. É o Teu Espírito Santo que convence da justiça, do juízo e do pecado. É o Teu Espírito Santo que provoca a salvação e a transformação de vidas e o quebrantamento. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar a cada ouvinte nesse momento, e que essa semente que foi semeada venha produzir em abundância na vida dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor levante discípulos valorosos, discípulos ardentes, cheios do Espírito Santo, apaixonados por Tua obra, em nome do Senhor Jesus. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, que vocês deem muitos frutos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Pai, eu oro nesse momento
pela Suelen Pinheiro, pelo José Henrique, pela Keila, pelo Manuel Almeida, pela Edna Donizete Castellano, pela família do Dejamir, pelo Eliésio, mãe do Eliésio, Eliene, Eduardo Torrente, Renan Sardinha, família Maroni, Rodrigo Maroni, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, Pai, todos os participantes deste culto nessa noite. Que a sua boa mão esteja sobre os seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Domingo nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor. Que você prepare aí a Santa Ceia. Domingo também é dia das mães. Que nós possamos estar juntos participando do nosso culto à noite. No nome do Senhor Jesus. Não podemos estar juntos na igreja, mas assim que for liberado, vamos preparar ali, dividir cadeiras por famílias, dar o espaçamento. A partir de amanhã no estado de São Paulo é obrigatório, né? O uso aí de máscara. Então a partir de amanhã. A partir de amanhã, todos nós estamos aí debaixo de uma lei, de autoridade. Vamos obedecer, não custa nada fazer a nossa parte. Então, a partir de amanhã, todos nós vamos estar aí realizando isso. A não ser que você trabalhe sozinho, no campo, numa obra aí, né? Mas vamos estar fazendo aí aquilo que nos é requerido por enquanto, tá? Sexta-feira temos nosso culto. Domingo a nossa Santa Ceia do Senhor. Eu quero orar por você que é dizimista, por você que é ofertante na casa do Senhor, você que entende esse propósito na sua vida, você que entende que é um alicerce, que confia em Deus de verdade. Se fosse para confiar em nós mesmos, né, nós não estaríamos servindo a Deus há mais de 35 anos. Mas nós confiamos no agir de Deus, na boa mão do Senhor, naquele que dá semente ao semeador, semente àquele que semeia. Se você deseja fazer através dos canais, você pode aí acessar, olha, euamo.ieqcervezão.com.br. Você pode entrar, você já vai cair na página ali da igreja. Temos uma conta oficial agora, você pode fazer transferência, no nome da igreja mesmo, você pode fazer o seu depósito, ou você pode gerar ali o boleto, você pode gerar 1, 2, o valor que você estipular, tá? E seja fiel a Deus. Durante os cultos, nossas lives, a porta da igreja está semi-aberta, temos um diácono aqui, você pode trazer seu dízimo, sua oferta, seu pedido de oração, você tem acesso aos nossos telefones, tem acesso aos nossos diáconos, tem acesso à sua igreja, que é a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Deus não vai deixar faltar para você, para a igreja, no nome do Senhor Jesus, porque a obra é do Senhor. Pai, nesse momento, eu quero abençoar os dizimistas, quero abençoar os ofertantes, quero, pela autoridade que me é dada, Pai, pela obediência ao chamado, abençoar os teus filhos, que têm sido fiéis a Ti, Pai, no dízimo, na oferta, no nome do Senhor Jesus, os líderes, os membros, simpatizantes, participantes, que recebam, Pai, a janela dos céus abertas, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Lembre-se, é tempo de oportunidade. É tempo de oportunidade, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça sobre nós e sobre todo o povo de Deus parado sobre a terra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus o abençoe. Até sexta-feira ou nos encontramos por aí. Deus abençoe em nome de Jesus.